Olá, tudo bem? Quer aprender o SOAP de maneira qualificada? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como preencher o SOAP de maneira simples, fácil, que você não garre em todo atendimento que você for fazer o SOAP. Às vezes você está com uma situação de um paciente e você não sabe achar um código lá no SIAP, está com dificuldade. Eu vou tentar exemplificar aqui para vocês. Então, nesse passo a passo, você vai aprender exatamente como fazer o SWAP de uma vez por todas. Então, nessa aula, eu vou te ensinar a preencher o SWAP de maneira detalhada e também vou te explicar o que você pode ou não deixar de preencher em determinadas situações. Então, vamos lá. Já com o paciente na lista de atendimento, eu vou clicar em atender. Tá? Então, o paciente já está adicionado na lista de atendimento. Nós vamos clicar aqui sobre SOAP, tá? Essa aqui é a folha de rosto da paciente com todos os dados dela, mas vamos clicar aqui em SOAP. Aqui no SOAP, pessoal, você pode clicar nessas tarjas aqui, ó, que elas diminuem, que fica mais fácil para visualizar. Então aqui a visão fica mais tranquila para enxergar, né? Para você entender quais são os campos do SOAP. Então, SOAP, subjetivo, objetivo, avaliação e plano, tá? Lembrando, pessoal, que isso é um ambiente de treinamento, tá? Todos os dados aqui são fictícios, não existem esses dados na vida real, tá? Apenas são simulação. Então, vamos lá, subjetivo. O que é o subjetivo, pessoal? O subjetivo é aquilo que o paciente queixa, a queixa do paciente. Sempre o sistema te fala aqui, ó, insira as impressões subjetivas do profissional e as expressadas pelo cidadão. Então, eu gosto de explicar esse campo aqui para vocês entenderem mais fácil como campo do paciente. O que o paciente vai fazer? O que o paciente está precisando? É nesse campo que a gente escreve. Então, todo atendimento tem o subjetivo, ele é preenchível. Você pode preencher, não tem às vezes o que escrever. Caso seja um acompanhamento, você pode colocar: o paciente veio para um acompanhamento, continuação do acompanhamento, o paciente veio para uma segunda sessão de fisioterapia, né? Você pode escrever mais genérico quando é algo que já é repetitivo, tá? Então, o subjetivo é a queixa do paciente, tá? Queixa do paciente ou o que ele veio fazer. Exemplo: a paciente chegou à unidade queixando dor nas costas e dor nas articulações. Ok, algo simples só para vocês entenderem. Qual que é a diferença desse SIAP aqui para o SIAP da avaliação que a gente vai chegar lá? Eu vou te explicar primeiro aqui o que você deve preencher no SIAP. É obrigatório? Não é obrigatório o subjetivo, nem o SIAP do subjetivo. Porém, pessoal, estamos falando de prontuário. Quanto mais qualificado é o prontuário, melhor é o prontuário. Mais dados a gente consegue visualizar. Não só isso, mas também como um respaldo profissional. O que você escreve aqui, ele é respaldado por lei. Então, você tem, eu sempre oriento detalhar tudo que acontece no atendimento, tá? Escreve porque isso pode te ajudar no futuro, tá? Além de também ajudar os profissionais no caso de um paciente que vai em várias unidades, né? Então, o objetivo é isso. Motivo da consulta SIAP. O que é o SIAP? A Classificação Internacional da Atenção Primária. São os códigos de sintomas. Como que você sempre acha um SIAP? Qual que é a dica aqui para você nunca errar no SIAP? Primeiro, o paciente queixou dor, certo? Você pode escrever aqui dor, primeiramente. Dores musculares. Essa engloba aqui no que ele está falando, dores musculares. Ou também, ó, articulações. Você pode digitar articulações, sinais e sintomas da articulação não específico. E ele tem aqui, ó, inclui artralgia, derrame articular, isso inclui tudo isso aqui. Exclui articulações especificadas. Então, caso você precise desse outro código, você vem aqui e digita esse outro nome aqui, ó, articulações especificadas, que ele vai aparecer aqui, ó. Se você digitar aqui, ó, articulações especificadas. Você pode utilizar o código L07, por exemplo. Se você vier aqui digitar L07, ele te fala o outro código. E sempre vai te dando outros códigos que você pode utilizar, tá vendo? Sinais e sintomas dos dentes, se for isso, você vai usar aqui o D19 e por aí você vai digitando as informações. Então, é o que o paciente vai fazer. São os códigos de queixa do paciente. Ah, mas se eu já escrevi aqui, para que eu vou digitar o código aqui embaixo? Vamos lá, são duas coisas diferentes. Primeiro, esse campo de descrição é um campo, como o próprio nome já diz, descrição. Você vai descrever caso seja necessário. Você precisa detalhar sobre a queixa do paciente. Você vai escrever aqui. Mas caso o paciente está com febre, então eu vou vir aqui só digitar febre. Eu não preciso descrever ele, escrever aqui febre.
preciso vir aqui escrever febre, sendo que eu já coloquei aqui. Agora, febre há 3 dias, depois de eu me alimentar mal, depois de eu trabalhar muito, são detalhes da febre, então você pode detalhar isso no campo de descrição. Tá? E o outro motivo de você preencher o CIAP aqui é o quê? É você gerar relatórios depois. Como eu sei quantas pessoas chegaram com febre no mês de junho, por exemplo? Eu só vou saber através do código utilizado aqui. Senão, eu nunca vou saber. Por quê? O eSUS ele não pode ler os prontuários, ele não vai conseguir ler essas informações aqui. Apenas os códigos digitados. Por isso, os códigos são muito importantes. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui do subjetivo. Qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários. Agora nós vamos para o objetivo. Qual que é a diferença do subjetivo para o objetivo? Tá? Lembrando, pessoal, que esse SOAP aqui é para profissionais de nível superior. Tá? Vou fazer um novo vídeo sobre SOAP odontológico, SOAP do técnico de enfermagem, SOAP do pessoal do EMUT. Tá? Mas o pessoal do EMUT, você é psicólogo, professores também, a ideia é a mesma. Tá? A diferença é os exemplos que eu estou dando aqui, mais focado ali no atendimento de enfermagem e médicos. Tá? Mas também a ideia é a mesma. Então, o objetivo, qual que é a diferença do subjetivo para o objetivo? O objetivo já é a minha, eu gosto de falar como anamnese do paciente, ou exame físico. Aqui no próprio campo ele fala, insira as demais informações relacionadas ao exame físico. Mas a gente coloca aqui como anamnese ou exame físico. Tá? O que isso vai impactar? Então, aqui no objetivo você pode colocar, por exemplo, paciente, eu cheguei, olhei o paciente, ele está deambulando com dificuldade, ele está vermelho, com marcas no rosto, hematomas. Então, você pode sempre escrever aqui o que você observou, tá? Porque nesse caso aqui, nosso paciente pode ter sido só alguma briga, algo assim, tá? Isso está causando essas queixas dele e o que você observou. Então, anamnese, exame físico. Exame físico, às vezes você vai lá, por exemplo, um citopatológico. Você fez ali, você visualizou a região íntima da mulher e observou situações ali que você viu, mas ela não te falou, né? Então, aqui você vai digitar isso, você vai escrever isso que você visualizou, tá? Então, como a anamnese ela envolve questionamentos, você vai questionar. Mas você caiu, você brigou com alguém. Tudo isso é anamnese. Você vai colocar aqui se ele responde. De acordo com a resposta dele, você vai escrever aqui, tá? Inclusive, dentro da anamnese está o quê? Antropometria e sinais vitais, tá? Se você colocar aqui peso e altura, você vai ter a anamnese de antropometria e sinais vitais, que faz parte do exame físico. Inclusive, o pré-natal também faz parte do objetivo, porque é um exame físico, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só como fazer um pré-natal dentro do sistema. Só escrever aqui nos comentários. Então, ó, preencheu todo o exame físico. Aqui não precisa entrar muito em detalhes, que é só preencher os campos aqui do sistema. Peso, altura, pH, perímetro cefálico, saturação de oxigênio, tá? Tudo isso aqui você pode estar preenchendo de acordo com a necessidade, beleza? E marcador de consumo alimentar também é muito importante, porque isso aqui migra para o SISVAN, tá? Fez esse preenchimento aqui desse questionário, pequeno questionário, ele também faz a migração para o SISVAN. Vacinação em dia? Sim ou não? Também são campos importantes, tá? Para você saber se a vacinação do paciente está em dia ou não, você pode encaminhá-lo para uma sala de vacina, né? E por aí vai. Também importante para o Bolsa Família. Depois, dentro do objetivo ainda, nós temos aqui o adicionar resultados de exames, tá? É onde você pode inserir resultados de exames, caso o paciente tenha trago para você o exame. Ou o que vai acontecer também? Se você solicita exames dentro do sistema, que eu vou chegar lá a como fazer isso, você vai, os próprios exames já vai aparecer aqui adicionados automaticamente. Então vamos supor que essa paciente aqui trouxe um hemograma, tá? Ela trouxe esse exame sem você ter pedido. Aqui o perfil de médico vai ter, o enfermeiro vai ter essa opção aqui, tá? Todos os dois vão ter essa opção. Normalmente quem avalia é o médico. Então, um hemograma completo, como você faz para avaliar aqui? Se eu tiver mais de um exame, eu posso digitar aqui, ó, a data que ele preenche em todos os exames de uma vez, tá? Eu não preciso ficar preenchendo. Vou colocar, vou deixar só o hemograma completo aqui mesmo. E aqui no resultado, você coloca o resultado do exame e preenche
Como a data de realizado já está preenchida aqui, é o mínimo de obrigatoriedade, tá? Mas você pode preencher também quando foi solicitado e quando saiu o resultado. Clique em salvar, beleza? Nós temos aqui também, pessoal, na minha versão não tem disponível, tá? Que eu não habilitei, mas a opção de adicionar anexos de exames, tá? Se no seu município tiver, você pode anexar arquivos, um botão que vai estar aqui do lado. Beleza, fiz a avaliação de exame. Isso tudo dentro do objetivo. Por quê? No objetivo você faz a anamnese, exame físico, que inclui antropometria, inclui você visualizar, às vezes ver o pré-natal, inclui você ver resultados de exames, tudo dentro da anamnese. Então, subjetivo, o paciente chegou queixando um problema, subjetivo, as queixas dele em formato de código, depois a minha anamnese. O SOAP, pessoal, ele segue um fluxo de atendimento, como deveria ser um atendimento normal. Então, ele tem essa estrutura única para todos os profissionais de saúde, para que não saia de um padrão, tá bom? Depois nós temos aqui a avaliação. Na avaliação, pessoal, já é o que? Já é o meu diagnóstico ou hipótese de diagnóstico. Também, insira impressões adicionais sobre a avaliação dos problemas ou condições detectadas. Sempre, pessoal, vai ter campos, tá vendo? Esse campo em branco, esse bloco de campo aqui na avaliação, esse bloco de campo aqui descritivo no objetivo e esse bloco de campo no subjetivo. Todos são opcionais, tá? Igual eu falei. Você não é obrigatório preencher, mas eu gosto de orientar você sempre a preencher para ter dados de prontuário, ter informações que vão agregar para outros profissionais, até para o próprio paciente e para você também como respaldo, tá? Então, se eu não quiser escrever aqui, tudo bem, mas minimamente eu tenho que preencher o CIAP e o CID-10 aqui do atendimento. Vamos lá. Eu sou obrigado a preencher o CIAP e o CID sendo médico? Não, tá? Minimamente o CID eu tenho que preencher, o médico precisa ter um diagnóstico, tá? Mas também pode preencher só o CIAP. Qual que é a diferença dos dois aqui, tá, pessoal? O CIAP é a Classificação Internacional de Atenção Primária. Ele é mais focado ali para enfermagem. O enfermeiro só vai ter o CIAP, o médico vai ter os dois juntos. Qual que é a vantagem aqui para o médico? Se eu digitar um CIAP aqui, por exemplo, febre, tá? Uma queixa, febre. Uma queixa é uma coisa que eu estou visualizando. Na hora que eu vier aqui no CID, ele vai filtrar CIDs relacionados a esse CIAP. Então, olha só, febre de origem desconhecida. É um básico que eu estou utilizando aqui. Mas pode ser qualquer outra coisa. Vamos supor que dor muscular. Dor muscular, que é o caso do paciente. Dor muscular. Então, o enfermeiro usou só o CIAP. O médico pode vir aqui e complementar com o CID, tá? Ou eu mesmo, médico, posso preencher os dois aqui e buscar os CIDs 10 relacionados ao CIAP selecionado. Eu selecionei esse CIAP, então eu tenho esses CIDs 10 que eu posso utilizar. Até aqui, até uma reumatismo eu posso estar utilizando para identificar esse CIAP aqui, dor no membro, em membro. Adicionar. Posso, pessoal, também, vou habilitar um caso aqui, tá, de hipertensão, por exemplo. Quando eu venho na hipertensão, vou lá no CID e adiciono a hipertensão também, ele já coloca a situação como ativo, porque a hipertensão é um caso ativo, é uma doença crônica. Automaticamente ele já ativa isso aqui. O mesmo vale para diabéticos e gestantes, ele faz a mesma coisa. Posso inserir que não é obrigatória a data de início da condição, se tiver, e clicar em adicionar, ok? Quando eu adiciono esse tipo de condição, pessoal, que é uma condição crônica, automaticamente ele vem aqui para a lista de problemas e condições, tá? Isso aqui, assim que eu entro no prontuário, eu sei que essa pessoa é hipertensa e sei que essa pessoa está grávida. Não precisa de eu toda vez ficar acessando histórico para saber o que esse paciente tem de condição de saúde, tá? Isso fica aqui no sistema. O que você vai fazer aqui para nunca errar na avaliação do CIAP, pessoal? Ah, a pessoa chegou, não tem condição nenhuma, ela não tem doença nenhuma. Então você pode literalmente colocar o código sem doença. Tem um código sem doença. Para vocês saberem mais sobre os códigos, pessoal, existe uma tabela que chama Tabela do CIAP-2. Tá? Vou deixar ela disponível aqui na descrição desse vídeo para vocês baixá-la e imprimir aí no seu computador, ter na sua mesa de trabalho, tá? Só digitar no Google também, tabela do CIAP-2. Os códigos que tem lá vão ser validados aqui, tá? Então, qual que é a diferença agora desse CIAP aqui para esse CIAP aqui? Ele não é a mesma coisa? Ele é igual, só que diferente. Por quê? Ele, pessoal, são duas finalidades diferentes. O CIAP daqui é uma queixa. Então, pode chegar um paciente poliqueixoso, pode chegar uma paciente que fala que tem milhares de problemas. Só que você deixa ela falar, claro, você coloca aqui o que ela está queixando. Só que na hora que você faz a anamnese e avaliação e você identificou isso, o que você vai fazer? Você vai filtrar isso que ela falou. Na verdade, ela não tem aquilo tudo que ela falou. Na verdade, ela só tem ansiedade mesmo, ou ela tem qualquer outro tipo de distúrbio
que ela se sente mal por ter várias condições ali. A gente sabe que tem pacientes poliqueixosos, então às vezes é só uma ansiedade mesmo generalizada, tá? Você pode utilizar aqui, que você filtra, você diagnosticou que ela tem ansiedade. Claro que pode chegar um paciente que ele tem várias condições de saúde que ela está falando. Se ela tem aquelas condições, você vai repeti-las aqui. Por quê? Aqui é um campo de confirmação. Você está confirmando que esse paciente tem aquilo que ele falou, mais o que você observou. Tá? Como nunca errar aqui? Sempre, pessoal, se você tiver na dúvida de qual CIAP utilizar, por exemplo, a pessoa chegou com dor no braço. Você vai escrever braço, use palavras-chave. Se a pessoa chegou com dor nas costas, você vai colocar lombar. Tá vendo? Aí tem lombrigas, né? Que eu escrevo com a palavra lomb, que eu escrevi aqui, né? Lombar, ó, lombrigas, sinais e sintomas da região lombar. Você pode colocar aqui na região, por exemplo, vagina. Você vai colocar aqui e vai aparecer aqui ó, os códigos dessa região. E assim você vai digitando o nome dos órgãos. Fica 100% tranquilo de descobrir. Você pode digitar também porcentagem, e ele vai abrir a lista com todos os CIAPs utilizáveis aqui, tá? Praticamente todos aqui. Beleza? O mesmo vale aqui para o CID, só que o CID é gigantesco, né? Então não compensa fazer isso aqui. Compensa mais você digitar o código direto. Então eu sendo médico, eu posso utilizar só o CID? Posso. Mas também posso utilizar os dois, tá? CIAP, se você não tem certeza do CID que você vai utilizar, você não quer diagnosticar uma doença ainda, você pode digitar só o CIAP. O CIAP te dá ali, a maioria deles são sintomas. Você utiliza sintomas e depois você coloca o resultado do CID-10, tá bom? O resultado da doença que o paciente tem no CID-10. Agora, o que acontece? Dentro da avaliação, nós temos aqui ó, alergias e reações adversas. Essa alergia, reações diversas, o paciente tem alguma alergia. Por exemplo, o paciente tem uma alergia a alimento, tá? Vamos supor que é lactose. Então, vou colocar leite aqui, né? Leite ou laticínios ou proteína do leite. Você pode colocar qual que é o grau de certeza. É confirmado? Você está refutando, foi refutado, resolvido? Vamos colocar que é confirmado. Qual que é a criticidade? Alta ou baixa? O risco dele quando toma leite é o quê? Vou colocar aqui alto. Manifestações, vou colocar diarreia. Diarreia, beleza. Coloquei diarreia, posso colocar desde quando ele tem essa condição e alguma observação. E adicione. Quando adiciona, olha que legal, pessoal, fica na cara aqui que o paciente tem essa condição. Se a pessoa tem alergia à dipirona, você pode colocar aqui dipirona e vai ficar marcado. Então, fica muito fácil de identificar. Não deixe esse campo de lado, esse campo é muito importante. Ajuda os colegas médicos a prescreverem medicações corretas. Às vezes prescreve coisas que o paciente não tem, que o paciente tem alergia, ou o paciente não falou e prescreve, pode dar problema, né? Então, vamos lá usar isso aqui tranquilamente. Beleza, então, o paciente chegou com uma queixa subjetiva. Fiz a anamnese, através da queixa do paciente e da anamnese que eu fiz, eu descobri que ele tem essas condições de saúde na avaliação. Então, eu dou o diagnóstico ou hipótese diagnóstica. Esse campo aqui, pessoal, na avaliação, pesquisar por problemas e condições ativas ou latentes, é para quando eu já tenho uma condição ativa, como a gravidez ali. Se eu clicar aqui e buscar pela gravidez, já vai estar aqui. Eu posso fazer o acompanhamento da gravidez só adicionando aqui a condição. O sistema entende que eu estou fazendo um acompanhamento de gravidez também, tá? Vou excluir aqui, eu posso excluir aqui na lixeirinha, se eu tiver inserido de forma incorreta, tá bom? Essas cartinhas aqui que eu tenho é para observação referente à febre. A febre é uma febre não específica, ou sem origem conhecida. Você pode colocar aqui que detalha melhor o CIAP, porque às vezes tem sítio que você não consegue, você não concorda com o que está falando ali. Você vai e dá uma acrescentada ali, que fica bacana. Beleza? Então, avaliação preenchido, nós temos agora o plano. O plano, pessoal, é a minha conduta ou desfecho do atendimento. Tá? Inclusive, o plano é o que eu vou fazer com esse paciente, o que eu estou orientando esse paciente. Essa é a ideia do plano. Posso descrever no campo informações que eu orientei o paciente a fazer isso, exercícios, procurar psicólogo, passei medicação para o paciente. Isso aqui vai ser preenchido no plano. Tá bom? Cidadão em observação, você vai utilizar esse campo aqui. Caso o paciente, você vai passar para ele, por exemplo, um Noripurum, uma medicação que precisa ficar em observação. Você marca aqui, descreve o que você quer e no final, na hora de finalizar, ele não vai finalizar, ele vai encaminhar para a lista de atendimento do próximo profissional pegar ele. Nesse caso aqui, vamos utilizar normal, sem observação. Beleza? Então, campo de descrição, caso seja necessário.
CIAP e SIGTAP de procedimentos. Dentro da tabela de CIAP existe uma aba só de CIAPs de procedimentos. Não é os mesmos CIAPs que estão aqui no subjetivo e na avaliação. É CIAP diferente, tá? Então, se você clicar aqui, ó, duas porcentagens, você vai saber quais são eles, ó. Outros procedimentos preventivos, referenciado para médico, exame médico, avaliação de saúde completa, são procedimentos que você faz dentro do consultório ali, tá? Ou SIGTAP. SIGTAP é o campo mais importante para procedimento. É ele que define que você fez um determinado procedimento. Exemplo, vamos colocar um citopatológico. Você faz o citopatológico, ele está aqui. Uma medicação, tá, todas as medicações estão aqui, ó. Administração de medicação, administração de medicamento por via endovenosa, intramuscular, subcutâneo. Você vai ter aqui prova do laço, curativo, você vai ter vários códigos de procedimento. É aqui que lança os procedimentos, que valida para metas, que valida para financiamento. É aqui que você informa qual procedimento você fez no consultório, na unidade, ali naquele momento. Beleza? Esse é o objetivo do SIGTAP. Se não fez nenhum procedimento, é só deixar em branco. Tá? Dentro do plano ainda nós fazemos o quê? Prescrição de medicamentos, solicitação de exames, atestados, orientações, encaminhamentos e compartilhamento de cuidado. Então vamos lá, prescrição de medicamento. Para prescrever um medicamento, você vai clicar aqui, ó, adicionar prescrição. Então, pessoal, ó, princípio ativo do medicamento. Qual o medicamento que eu vou colocar? Vamos colocar aqui dipirona, tá bom? Dipirona. Então, eu quero a dipirona comum. Então, vamos procurar aqui dipirona comum, dipirona sódica. Então, eu tenho solução oral injetável. Esse aqui é frasco, comprimido que eu quero. Comprimido, via de administração oral, eu quero um comprimido, tá? Se eu precisar fracionar, pessoal, fracionar o quê? Eu quero dividir em períodos. Vamos supor uma insulina. Eu fraciono uma insulina. Como que eu faço? Eu teria que colocar aqui quantas unidades eu quero durante o dia. 100 unidades, quero 30 de manhã, 30 de tarde e 40 à noite. É assim que eu fraciono aqui dentro do sistema, tá? Caso necessário. Nosso caso aqui é uma receita comum. Quantidade da dose, quero um comprimido, tá? A cada 8 horas durante, vou colocar 3 dias, porque 3, aqui está marcado o dia, mas pode ser 3 meses, 3 semanas, indeterminado. Tá? Vou colocar 3 dias, ok? E quantidade solicitada, vou colocar 10 comprimidos aqui, mas só de exemplo, tá? Salvar a prescrição. E eu posso fazer a outra prescrição. Posso fazer uma receita especial. Quando eu faço receita especial e receita comum, saem vias diferentes, tá bom? Caso eu queira prescrever um medicamento que ele não é princípio ativo, um medicamento de marca ou uma pomada manipulada, eu clico aqui, ó, preencher manualmente o medicamento não encontrado na lista. Venho aqui e preencho de forma manual todos os campos aqui de prescrição. Então eu escrevo, vamos supor, dexametasona mais algum outro medicamento, a concentração dela, ele preenche aqui, tá bom? Então vai preenchendo dessa forma. A prescrição está aqui, eu posso encaminhar para impressão ou só fechar. Encaminhar para impressão, ele vai me avisar que eu vou sair da tela sem salvar, então não vou continuar aqui, eu tenho que clicar aqui e salvar. Ah, tá, esse aqui ó, eu não quero usar, tá? Por isso que está me falando aquela mensagem. Encaminhar, quero sair da tela. Se tiver mais de um medicamento, eu posso preencher qual que eu quero imprimir. Prescrição digital, eu só assino, eu tenho que habilitar a prescrição digital com o meu perfil de administrador, mas eu coloco o e-mail e mando a prescrição por e-mail da pessoa. Clique em imprimir, vai sair uma guia de impressão. E vai sair a guia de impressão aqui do medicamento, tá bom? Vou fechar aqui. Então, esse medicamento vai ficar aqui para sempre que ele foi prescrevido alguma vez, tá? Solicitação de exames. Posso clicar aqui em prescrever exames comuns, exames de alto custo e adicionar exames OCI, que são os exames ali para a questão do câncer, tá? Se eu digitar aqui, avaliação inicial de câncer de mama, câncer de colo de útero, são vários exames específicos. Mas eu vou adicionar exame comum, clicando no botão. Então aqui que eu solicito exame. Então na hora que o gestor me pergunta quantas solicitações de exame eu fiz, é por aqui que ele vai buscar, tá? Posso adicionar os exames que já tem aqui pré-cadastrados no sistema. Essa lista aqui ela pode ser personalizada pelo administrador, tá bom? Que já preenche tudo. Ó. Você pode pedir ao seu administrador para criar grupos de exames para você ficar mais fácil aqui de preencher. Eu vou para o exame comum, exame de rotina, né?
Então, ó, você pode digitar o nome aqui também, tá? Cuidado que o nome do medicamento tem que ser de acordo com a tabela SUS, tá? A tabela de SIGTAP, tem que ser o mesmo nome para você encontrar aqui. Prescrever o exame, você pode digitar o nome dele ali, né? Justificativa, acompanhamento, tá? E vou clicar em salvar. Pronto, aqui está o encaminhamento. Posso clicar em imprimir para imprimir na impressora, ok? Depois eu posso clicar em atestados. No atestado aqui, eu posso usar o modelo padrão ou em branco, licença maternidade, ou cadastrar no próprio modelo. Não vou explicar isso aqui nessa aula, vou explicar isso em outras aulas, tá? O CID não é obrigatório, tá, pessoal? Caso precise imprimir com CID, o sistema vai... Eu vou colocar qualquer um só para mostrar para vocês. O sistema vai pedir para o paciente assinar. Quero 3 dias de atestado, salvar atestado. Rolo para baixo aqui e vou clicar em imprimir esse atestado. Aí vai sair aqui e logo abaixo a assinatura do paciente, para ele assinar como ele está autorizando a inserção do CID, tá bom? Depois disso, nós temos aqui as orientações, caso queira escrever orientações e imprimi-las. Se você quiser escrever qualquer coisa aqui e imprimir, você pode entregar ao paciente. Às vezes você quer preencher aqui uma prescrição para ele de alimentação saudável, você pode estar colocando aqui. Encaminhamentos, você quer encaminhar para especialidades. Tá? Você pode clicar serviços especializados, encaminhamentos para CAPS, por exemplo, pode clicar aqui a fim só de informação mesmo, tá? O que vai valer aqui. Especialidade, você pode colocar consulta em cardiologia. Hipótese diagnóstica, porque que você está encaminhando esse paciente para cardiologia, tá? E classificação de risco, e sempre detalhar no motivo aqui, pessoal. Muito importante você colocar no motivo, porque às vezes o profissional que está recebendo esse encaminhamento não tem o ESUS, então ele vai receber aquilo no papel. Não descreva exatamente o que você quer falar com esse outro médico. Clique em adicionar aqui embaixo, rola para baixo aqui e imprimir. Vai sair a guia de impressão completa, já com os dados do paciente aqui, no caso fictício, tudo impresso na guia, sem precisar escrever nada, só assinar, só gastar caneta mesmo. Depois nós temos aqui compartilhamento de cuidado. Esse compartilhamento de cuidado aqui é para compartilhar com os profissionais da EMUT, tá? Então você vai colocar o profissional EMUT que você quer compartilhar aqui, tá? Vai ser o profissional da EMUT, são profissionais cadastrados dentro ali de uma equipe que chama EMUT, tá? Que são vinculadas aí às unidades de saúde. Então, coloco aqui a mesma forma de encaminhamento aqui, tá? Informa que o cidadão autorizou a utilizar um prontuário eletrônico para fazer o encaminhamento e clique em encaminhar, tá bom? Não quero fazer encaminhamento, então vou deixar aqui em branco. Beleza, pessoal. Por último, nós temos aqui agora o que? Finalização do atendimento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou diminuir aqui o plano. Então, fizemos aqui, ó, subjetivo, queixa do paciente, objetivo, anamnese, avaliação, que é hipótese diagnóstica ou diagnóstico, plano de cuidado e finalização do atendimento. Essa consulta foi de urgência ou consulta no dia? Vou deixar a consulta no dia, porque o código aqui muda, ó, atendimento de urgência, atenção básica e atende consulta médica e atenção primária, tá? Vai diferenciar o código, porque esse código tem diferença na hora de pagamentos, tá bom? Atendimento foi compartilhado com outro profissional? Se sim, informe qual que é o profissional que atendeu com você nesse atendimento. Ficha de notificação de caso suspeito, caso queira fazer uma notificação para o SINAM, lembrando que não envia para o SINAM, é apenas a guia do SINAM, tá? Coloquei qualquer coisa que colhe, se você imprimir aqui, vai sair uma guia já preenchida, toda preenchida direitinho, com os dados que já tem no sistema. Você pode preencher a caneta apenas o que faltar, tá? Depois nós temos aqui, ó, racionalidade de saúde, caso tenha realizado medicina tradicional chinesa dentro da unidade, ou uma fitoterapia, qualquer outro atendimento diferente. Conduta. Aqui, muito importante você falar se esse paciente vai ter alta do episódio agora, se vai retornar para a consulta programada ou cuidado continuado. Isso aqui é obrigatório você preencher, tá? Isso aqui preenche isso aqui direitinho. E você vai fazer agora, liberar ele, mandar ele embora para casa ou manter na lista para outro profissional atender. Então, eu posso manter na lista para ele encaminhar para outro profissional. Qual outro profissional vai atender? Você vai colocar o nome desse profissional aqui. E pode também, ó, agendar uma consulta aqui, sem precisar utilizar aqui a agenda, tá? Você vem aqui, agendar consulta, coloca o nome do profissional que você quer agendar, tá? Coloca a data do agendamento. Se tiver disponível, vai ficar tudo disponível. Se tiver indisponível aqui na frente, você não consegue marcar no horário que você quer, tá? Fiz isso, pessoal, eu vou liberar o cidadão para casa
e vou finalizar o atendimento. Posso imprimir o prontuário também no final do atendimento. Vou clicar aqui em finalizar atendimento. Bom, pessoal, finalizado o atendimento, é assim que termina o prontuário. Ainda tem algumas coisinhas que preciso mostrar no prontuário, mas que não está ligado diretamente ao SOAP. Eu mostrei tudo que tem dentro do SOAP, para vocês entenderem como preencher o SOAP de maneira qualificada, tá? Sem ficar com dúvidas. Gostou do vídeo? Se inscreva aqui no canal para que eu faça mais vídeos como esse. Comenta aqui nos comentários a sua dúvida que tenha ficado no vídeo, se você gostou desse vídeo. Então, muito obrigado pela sua companhia e valeu!